Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você ali a qualquer momento pode acessar o Facebook ou o Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui durante o dia, ou mesmo programas anteriores, dar uma relembrada nos assuntos que foram aqui posicionados, programas que ficam ali alojados. Nossos apoiadores são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Lentes com filtro azul a partir de R$ 140,00 em até 10 vezes sem juros em todos os cartões, ali na Astrogil de Azevedo, número 31. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, venda e administração de condomínios. Na Silva Jardim, 1900, fone 3027-3019. E Espaço Vôlei, lugar onde a Liga Santa Maria de Vôlei faz a divulgação dos seus eventos. Nosso papo de hoje é com o Robson Centurião, está aqui com a gente. Robson, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui, Robson. O prazer é meu voltar a falar contigo. Vamos falar um pouquinho de futebol, do esporte de modo geral. Robson, pandemia pegou de jeito, né? Ficamos um tempo meio travados, meio aí sem saber que caminho seguir, mas a coisa retomou. E principalmente as tuas escolinhas, né, estão novamente em atividade. Nos conta um pouco sobre essa passagem, essa angústia, esse medo até que tomou conta de alguns nessa pandemia aí, Robson. Infelizmente isso atingiu a todos, alguns de uma forma mais branda, outros bem a fundo. E infelizmente o nosso caso, até pelo local que nós treinávamos, nós paramos totalmente, a escolinha nossa parou. A gente sabe que houveram outras que treinavam de uma forma ou outra, efetivavam treinamentos, mas nós optamos por parar e lógico que o nosso retorno foi um pouco mais dificultoso em função de alguns alunos migrarem para essas escolinhas. Agora a gente está voltando a trabalhar nesse início de ano, com outra postura, digamos assim. A gente quer fazer também, além da escolinha, equipe de competição para participar de competições a níveis locais e regionais e fazer uma coisa mais com que as crianças que ali estiverem tenham um treinamento um pouco mais intensivo. Robson, a escolinha, né, a escolinha do Grêmio, né, que não sabem, né, ficar sabendo, Robson, tem a escolinha do Grêmio, fica ali no Grêmio Atlético Imembuí, né, Robson? E esse retorno, você falou, já disse, perdeu alguns alunos, mas o retorno até pelo teu prestígio, né, a confiança que o pessoal tem em ti, nos teus parceiros, são o Tadeu, né, e o filho do Tadeu estão contigo ainda lá, né? Agora, nesse início de ano, eu e o Fábio, que éramos os sócios da escolinha, a gente, digamos assim, dividimos. Eu fiquei com a escolinha e o Fábio ficou trabalhando no ginásio. Então, basicamente, agora a escolinha está comigo, mas eu trouxe outros três pessoas para trabalhar comigo, uma menina e 2 rapazes também. E eu tenho certeza que são pessoas capacitadas. Ela é uma menina, uma espanhola, ela está fazendo doutorado em Santa Maria, tem já uma passagem, digamos assim, dentro da parte de futebol. Os outros 2 trabalham também com o futebol. E como eu frisei anteriormente, o objetivo é desenvolver de uma forma mais, até agressiva, diria assim, esse setor,
ter essa equipe de competição, ter os alunos dentro da escolinha para desenvolver mais a fundo a parte motora, a parte de coordenação, a parte até cognitiva e também, é lógico, a parte técnica. E sempre que surgir algum menino com que a gente entenda, ter capacidade de algum futuro melhor, a gente encaminhar com toda certeza ao Grêmio, porque isso é uma das coisas que a gente tem abertura junto ao Clube da Capital. Pois é, né, nessa formação aí dessa gurizada, né, a partir de que ano a gurizada pode participar da escolinha? Nós temos grupos de 5 a 7 anos, depois de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Essa é a faixa etária, ou seja, dos 5 aos 15 anos, que também é o que o Grêmio, digamos, permite, porque meninos acima dessa faixa etária dificilmente são aproveitados nesses clubes, porque já se até os 15 anos não apareceu, dificilmente vai ter a oportunidade, seja em Grêmio ou em qualquer outro clube de uma hierarquia de média a grande. Falou em formação, falando em Grêmio, né? O Grêmio aí apontou para o Brasil inteiro uma saída nessa pandemia, que foi a formação de atletas, né, que praticamente garantiu a sobrevivência do Grêmio, inclusive financeiramente, e continua aparecendo a cada dia novos jovens, e isso incentiva as escolinhas, porque demonstra que existe algum aproveitamento, né? Felizmente o Grêmio sempre oportuniza a todas as escolas conveniadas a possibilidade de levar meninos para serem testados, digamos assim, nas suas categorias. E a gente tem levado alguns, só que a gente também sabe que às vezes um menino que é considerado bom aqui ou em alguns outros locais, ao chegar lá, o nível de competição é muito maior e não há a possibilidade desse menino que eu ou algum outro leve permanecer lá. Mas a gente oportuniza a possibilidade de estar lá, de vivenciar outro tipo de intercâmbio, outro tipo de aprendizado, digamos assim. E esse é um fator que faz com que a gente possa desenvolver a própria escolinha em si e desenvolver os meninos que nela quiserem frequentar. Você falou em intercâmbio. Existe um intercâmbio entre as escolinhas do Grêmio, entre elas dentro do estado? Existe alguma competição entre elas para que exatamente exista esse intercâmbio, Walter? O intercâmbio que existe um intercâmbio, mas esse ano passado o intercâmbio que houve foi dentro da próprio CT do Grêmio, das escolinhas, onde houveram escolinhas eu diria assim, umas 20 escolinhas até de todo o Brasil disputaram um torneio dentro do Grêmio. O ano passado nós iríamos também fazer um torneio das escolinhas do interior para, no final do ano, os campeões das categorias dessas escolinhas do interior disputarem com os campeões da região metropolitana, digamos assim, o campeão gaúcho das escolinhas. Mas não houve possibilidade em função da pandemia e de datas também, que tudo... Sim, ficou muito curto, né? Ficou o carnê, digamos assim, ficou meio restrito. Bom, e aí esse ano agora existe a projeção para que isso seja feito, que isso é importante e interessante, porque você falou, né? Você leva a criança daqui, aqui é um ambiente, aí chega lá e é um outro ambiente totalmente diferente, né? De competição, de até o convívio com outras crianças, e existe uma inibição que prejudica, né, o desempenho de cada um. Se tiverem convivendo, facilita já pelo menos essa convivência, né? Essa convivência entre escolinhas, ela é muito salutar e também é um local onde as crianças, como a gente colocou aqui antes, tem um intercâmbio e conhece até maneiras de ser e gente de diferentes temperamentos e modos de atuar. Agora, o que eu falo principalmente da diferença de qualidade técnica é quando leva um menino para fazer o teste dentro da escola do Grêmio. Porque tem outros meninos que estão lá e esses outros meninos são garimpados em todo o Brasil. Tem até gente do exterior.
Então aí que eu digo, às vezes um menino daqui que tem um nível bom local, ao chegar lá esse nível não é tão bom quanto o apresentado por os outros meninos que estão fazendo os mesmos testes dentro do CT de treinamento do Grêmio. É, sem dúvida nenhum, um fator, né, de motivação ver a garotada, como aconteceu essa semana, aí, o Grêmio começando a Taça São Paulo, a garotada que se criou, alguns dentro do Grêmio lá, se apresentando já a nível nacional. Isso é um motivador para essa gurizada que está começando, né, Robson? Com certeza. O Grêmio é um diferencial, até eu diria, no Brasil, em termos de escolinhas e base. E todo menino que vai lá e fica lá é porque alguma coisa boa foi vista por aquelas pessoas que lá trabalham para o desenvolvimento dele dentro da trajetória no Grêmio até chegar a um nível onde todos eles desejam, que é a disputa de campeonatos a nível profissional. Vocês agora com essa nova fase, digamos assim, depois da pandemia, essa nova ideia de participarem de competições, vocês vão garimpar jogadores ou vão continuar só nas competições com aqueles atletas que fazem parte da escolinha, que vão lá se apresentar para fazer parte da escolinha? Em princípio, a gente vai ter a escolinha e, às vezes, até ter alguma parceria com alguma outra escolinha para ter essa participação. Mas sair a garimpar jogadores, a gente hoje não tem essa estrutura. E também o garimpar, a gente promete muita coisa e eu não sou esse tipo de pessoa de prometer. Eu vejo se a pessoa tem qualidade, eu encaminho e indico. Agora, prometer, eu acho que é muito enganoso às vezes. Então, vamos ser correto, coerente naquilo que se faz. Para se levar é porque a gente vê alguma qualidade, e se não ficar no Grêmio é porque aqueles outros que lá estão são no momento superiores àqueles que a gente leva. Nesse final de 2021, você já disputou já participou de algumas competições com a escolinha? Sim, a gente participa das competições locais, a gente já participou algumas a nível regional e estadual dentro das escolinhas conveniadas do Grêmio em Porto Alegre. E isso aí, o mais importante é tu ver o estado de ânimo e alegria que as crianças ficam em ter esse convívio com outras escolinhas, que isso sim, para mim é muito, muito positivo. Agora vamos ver se a gente esse ano consegue fazer um trabalho, não diria totalmente diferenciado, mas diferente do que estávamos fazendo, para galgarmos a aquisição de novos alunos e, com isso, também um espaço melhor e maior dentro das escolinhas de futebol. Robson, me diz uma coisa, vocês, né, como você já falou, não saem na garimpagem, vocês formam os atletas dentro de casa, mas surgem, às vezes, né, aparecem, às vezes, algumas indicações de algum garoto que esteja se sobressaindo. De que maneira vocês trabalham essas situações? Eu procuro encaminhar imediatamente ou primeiro faz um estágio dentro da escolinha? Quando há alguma indicação de um menino solicitando a ida já direta a Porto Alegre, eu primeiro busco informações com outras pessoas acerca da criança. Se eu vejo informações positivas, eu encaminho essa criança a Porto Alegre. Caso contrário, eu peço para que vá treinar, para mim fazer a minha observação e daí dar a minha opinião e levar ou não a Porto Alegre para essa semana que eles passam lá de treinamentos. Nesse final do ano, essas competições que você participou com a escolinha, já deu para fazer uma análise, uma avaliação do retorno, digamos assim, pós-pandemia dessa gurizada? É um pouco complicado, porque, como eu te disse, a gente perdeu um número expressivo de alunos, mas eu vejo também que existe o sonho de muitas crianças e de muitos pais que o filho seja jogador de futebol. E eu desejo, sinceramente, que esse sonho se realize, mas, como a própria palavra diz, muito é sonho e é complicado. E como eu te falei aqui, as pessoas às vezes acham que um menino, pelo fato de jogar bem em Santa Maria, em determinada escolinha, é bom. Os outros locais, o nível é distinto, o nível é diferente, e eu falo isso com toda sinceridade, eu falo de cadeira, porque
tive a possibilidade, o privilégio de trabalhar em equipes de expressão como técnico, como o próprio Grêmio, e a gente sabe que, como diz o gaúcho, o furo é mais embaixo. Esse trabalho que é desenvolvido hoje aqui no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Brasil, você trabalhou no exterior também como profissional. O nível dele lá fora era superior ao que é aqui? A nível de Grêmio é muito difícil, porque o Grêmio como eu disse, é um diferencial no Brasil. A equipe que eu trabalhei lá, eu trabalhei no Paraguai, trabalhei em Cidade do Leste, que a equipe era muito boa, sinceramente, era uma equipe boa. E também tive no Cerro e no Olímpia trabalhando alguns meses numa espécie de estágio, mas fiquei meses trabalhando lá dentro. E o nível, até pelo número populacional do país, é inferior a Grêmio e a Inter também, com certeza. Mas sempre aparece um ou outro jogador que, se tivesse a possibilidade de vir a Grêmio e Inter, também poderia ter vingar, como se diz, ter um sucesso dentro das categorias de base de Grêmio e Inter. Robson, projetos para a escolinha agora para 2022? O projeto é esse, trabalhar buscando a vinda de mais alunos. Com a vinda de mais alunos, a gente ter a possibilidade de ver alguns que têm uma qualidade técnica melhor que daqueles que aqui estão, para formar essa equipe de competição que a gente quer ter. Paralelo a isso também os meninos da escolinha que, mostrando qualidade durante os treinamentos, iriam participar dessa própria equipe. Nos resta esperar que agora, a partir de ontem que nós comecem a vir novamente a frequentar a escolinha, e fica aqui o nosso convite, porque uma coisa eu tenho certeza que a experiência, a vivência que eu tive no futebol vai ajudar em alguma coisa as crianças e também na orientação aos pais dessas crianças no que é a vida de um atleta no futebol. Quem estiver nos acompanhando, Robson, que quiser levar o seu filho a partir de 5 anos, então pode participar da escolinha. O que é necessário? Vai lá, faz a inscrição, o que tem que desembolsar, o que tem de retorno, e se tem material, tem que levar material para o pessoal saber e já chegar lá prontinho para participar. Inicialmente, a gente sempre disponibiliza e sugere que a criança que for lá teria durante uma semana, porque são 2 dias da semana o treinamento, 2 treinamentos sem compromisso nenhum, para ver se realmente gosta e quer permanecer na escolinha. Após isso tem que fazer a matrícula e depois, e essa matrícula é um valor que até eu deixaria meu telefone aqui para se quiser, a gente encaminha a criança para treinamentos. E se Deus quiser também, essa criança pode ter uma trajetória bastante positiva como atleta, e se não tiver como atleta, tenha certeza que a gente tem a capacidade, junto com as pessoas que lá estão, de formar cidadãos de um bom nível e de caráter. Que bom. O pessoal pode ir direto no local, né, no Grêmio Atlético Membuí, os dias da semana, Robson? São as categorias dos 5 a 7 anos, são segundas e sextas-feiras, no ginásio Sport Show, que é na Avenida Liberdade, bem em frente ao estádio do Inter. E no outro dia, segunda e quarta, seriam as categorias sub-9 e 11, e terça e quinta, sub-13 e 15, que são os treinamentos no campo do Imembuí, ali na Avenida Elvio Bassa, ao lado da loja da Havan. E quando chove, a gente treina no campo, lá no ginásio também. Então quer dizer que treinamento sempre tem. Não é todo dia da semana pode procurar ou no ginásio ou no campo. E se me permite até deixar o número do telefone, claro, que é 997-33-5078. Só entrar em contato com o telefone que a gente também passa toda e qualquer orientação, informação necessária. Se não deu para captar o telefone, pode também entrar na rede social, tem no Facebook, Escolinha? Sim. Escolinha do Grêmio, como é que tá? Escolinha do Grêmio Santa Maria. E aí encontre também os caminhos para poder ter maiores detalhes. Com certeza. Beleza. Bom, vamos agora falar um outro desafio que tu estás assumindo aí, direção de futebol do Inter de Santa Maria. Bem, tu colocou, é um desafio. E eu espero que a gente tenha a capacidade de desenvolver aquilo que foi conversado com a diretoria para fazer com que o Inter
suba novamente a um lugar que, sinceramente, eu acho que não digo de direito, mas é o dever do clube estar nessa situação, porque pelo porte da cidade, pela capacidade de trazer gente a um estádio e inúmeros outros fatores, eu acho que seria fundamental o Inter voltar a ocupar um espaço que, como eu te digo, é de direita. Robson, pela tua experiência, né, de atleta, de dirigente, o Inter Santa Maria tem alguma coisa, falta alguma coisa ali, algum detalhe, porque sempre existe um esforço enorme de dirigentes, montam, preparam, organizam, tentam fazer o melhor possível, mas chega na hora, bate na trave e não dá. O que tu acha que falta aí que tu pode acrescentar nisso aí, Robson? Eu, ao falar com o pessoal da diretoria, eu me propus a trabalhar diretamente com o jogador, passar experiências da vida, o que eu entendo como ser importante para que consiga ter sucesso em determinadas situações. Então, eu espero que tenha como te disse, a capacidade de gerir um vestiário são, um vestiário íntegro, um vestiário de pessoas que buscam o mesmo objetivo, e a nível mais de diretoria ser um elo entre os jogadores e a presidência do clube, principalmente, para não expor o presidente aos jogadores diretamente, para que não haja situações de constrangimento tanto para um como para o outro. Vamos ser uma espécie de parapeito para que ambos os lados possam trabalhar da melhor forma possível e o resultado disso seja em campo com vitórias e suba a divisão principal. Pois é, você vai fazer ali vai desempenhar uma tarefa que há tempos eu te falo aqui, cobro, não cobro, não é fato de cobrar. Tempos eu falo que eu senti uma falta de um gestor de vestiário no Internacional. Faltava realmente alguém que tivesse, não a boa vontade todos têm, né? A vontade todos têm, isso aí quem está lá dentro já é digno de aplauso, né? Só por estar se dedicando a estar trabalhando. Mas às vezes tu tem que trazer um pouco da tua experiência de vida também, para te saber, para te dar o exemplo, né? Para te poder, o comandante é aquele que lidera pelo exemplo, né? Então, eu acho que talvez esse trabalho que tu vai desenvolver vai ser muito importante, que era um trabalho que estava, uma lacuna que existia no Inter. Como eu comecei assim, nessa nossa conversa a respeito do Inter, eu espero, vontade como não me falta, eu espero que eu tenha capacidade suficiente de fazer com que o vestiário do Inter seja um vestiário salutar e que, em função disso, os treinamentos, os jogos, todas aquelas atividades e condutas pessoais sejam sempre direcionadas a uma coisa positiva, e com certeza isso leva a conseguir vitórias. Esse é o objetivo. Tomara que a coisa funcione e que os jogadores também saibam entender que aquilo que for passado, que for mostrado para eles, foi primeiro de uma pessoa que viveu isso, viveu a nível de Inter, a nível médio, ao alto nível também, e que eu entendo, modéstia à parte, que eu posso passar alguma coisa positiva nesse sentido. Robson, me diz uma coisa, a montagem do grupo vai passar por ti? Não, basicamente não. Vai só gerir depois do grupo? A minha ideia é o trabalho dentro daquilo que está montado. Eu te digo sinceramente, no primeiro momento eu não conheço a maioria dos jogadores que atuam no nosso futebol. Tem pessoas que ali estão trabalhando capacitadas, inclusive do próprio Leocir, treinador. Então, a minha proposta maior é a partir da apresentação é contigo. Exatamente. Vamos dali em diante, vamos trabalhar para mostrar situações, coisas boas que possam levar os jogadores a ter um espírito esportivo, a uma dedicação que busque o objetivo de todos, que é ganhar. Porque todos vão ter um reconhecimento, todos vão ter, até a questão econômica também melhora, a questão do Inter é um outro patamar que atinge, a própria cidade também começa a ter outro tipo de espetáculo, e esse é o objetivo.
É ganhar para subir. E depois de subir, se manter, quem sabe daí então galgar coisas maiores e melhores. Sei que alguns vão questionar, pô, mas o Robson tem uma escolinha do Grêmio, jogou no Grêmio, agora é diretor de Santa Maria. Mas tem gente que não sabe que, acho que o Inter de Santa Maria tem mais gremista que o Rio Grandense na direção. A direção do Rio Grandense sempre foi de gremistas, né? Sempre foi quase que a maioria de gremistas, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Clube tem o nome do Inter, mas é de Santa Maria, né? É uma coisa que, com toda sinceridade, tem muita gente, mas vamos mudar, botar Santa Maria, vamos botar isso e aquilo. Eu, modéstia, sinceramente, eu não vejo similitude entre Grêmio e Inter de Santa Maria. O distintivo é parecido, tudo bem, mas o que o Inter de Santa Maria tem que ver com o Grêmio? Eu não vejo nada de parecido. A única coisa que pode ser parecida é algum jogador, algum dia do Inter de Santa Maria, vir a jogar no Inter de Porto Alegre. Mas isso é pela capacidade própria do jogador e nunca porque é do Inter, ou seja, uma extensão do Inter de Porto Alegre que vai fazer com que algum jogador vá para lá. Absolutamente. E até digo, e peço que fica aqui, aqueles gremistas que me conhecem, que sabem o tipo de pessoa que eu sou, do meu caráter, da minha integridade, voltem para o Inter, vamos ajudar o Inter, porque o futuro faz com que espetáculos melhores venham para Santa Maria e isso aí ganha todo mundo, inclusive a própria cidade. Robson, para encerrarmos, um chamamento aí para o torcedor colorado santamariense. Desculpa, não entendi. Um chamamento aí para o pessoal de 2022, do torcedor do Inter de Santa Maria. O meu chamamento é assim, se aproxeguem, cheguem no clube, que a gente vai fazer um trabalho, muita dedicação, com muito empenho, na busca de classificar. E eu tenho certeza que se a gente começa a ganhar, isso vai acontecer, porque Santa Maria é um dos locais que mais público leva aos estádios. Então, peço aqui que gremistas, colorados, independente de qualquer coisa, sejam Inter de Santa Maria em busca de algo melhor e maior para o clube e para a cidade. Robson, obrigado pela tua disponibilidade aí, né? E sucesso nas tuas duas iniciativas aí que são brilhantes, tanto na formação de atletas na escolinha do Grêmio, como na gestão agora do Inter de Santa Maria. Sucesso em 2022, o teu sucesso vai ser a nossa vitória, Robson. Eu só te agradeço essa oportunidade de mostrar algumas coisas assim que a gente tem como projetos e ideais, e volto a dizer, crianças, cheguem na escolinha que vocês vão ser bem recebidos, vão ser bem tratados e bem treinados. E também cheguem no clube, que ali vai fazer com que a gente tenha cada vez mais respaldo para conseguir aquilo que é o objetivo de todos nós, tanto dos integrantes do clube, como daqueles torcedores e pessoas da cidade. Vão ser sempre parceiros aí, Robson. Grande abraço e vamos torcer pelo teu sucesso. Muito obrigado. Estamos indo embora, deixando um abraço. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.